Bom dia! Hoje vamos apresentar um seminário sobre a síndrome de Klinefelter, uma condição genética que afeta exclusivamente indivíduos do sexo masculino e que podem impactar no desenvolvimento e na saúde do indivíduo. Esse trabalho foi elaborado por mim, Amanda da Costa, Ana Júlia Moamar, Renata Nas, Laura Schmidt e Jennifer Grosskopf. A doença de Klinefelter é uma doença genética que afeta exclusivamente indivíduos do sexo masculino. Ela ocorre com uma frequência de 1 a cada 500 a 1 a cada 1000 nascimentos masculinos, e ela é uma das anomalias cromossômicas sexuais mais comuns. Acontece que ela não se trata de uma condição hereditária no sentido tradicional, ou seja, normalmente ela não se passa de pais para filhos. Em vez disso, a síndrome resulta de um erro aleatório durante a divisão celular, normalmente na formação dos gametas. Existe inclusive uma relação com a idade materna avançada. Quanto maior a idade da mãe, maior a chance de ocorrer essa alteração cromossômica. A síndrome afeta os cromossomos sexuais, e a sua característica principal é um cromossomo X adicional no cariótipo masculino. Ou seja, os indivíduos com a síndrome geralmente apresentam um cariótipo 47XXY ao invés de 46XY. Agora eu vou falar sobre os sintomas. A maioria dos meninos com a síndrome tem inteligência normal ou levemente reduzida, tem problemas para comunicação, leitura e também para fazer planejamentos. Muitos têm problemas de habilidades linguísticas. Falta de percepção, julgamentos ruins e falta de capacidade de aprender com erros anteriores com frequência fazem essas crianças desenvolverem mais dificuldade com a comunicação. Ainda que as suas características físicas possam alterar consideravelmente, a maioria dos homens com a síndrome possuem alta estatura, braços e pernas longas, quadril largo e também rosto com aparência comum. A puberdade costuma começar na época normal, mas os testículos e o pênis não se desenvolvem. Homens com essa síndrome são frequentemente inférteis, mas às vezes os testículos conseguem se desenvolver para produzir espermatozoides. Os homens infectados com a síndrome de Klinefelter tendem a desenvolver câncer de mama, hipertireoidismo, diabetes e doença crônica pulmonar mais frequentemente que outros homens. Então, sobre o diagnóstico da doença de Klinefelter, é comum fazer pelo cariótipo mesmo, que aparece um X a mais, né? Ficando XXY, ao invés de XX ou XY. Então, por aí já dá para identificar. Além disso, os exames hormonais, eles ajudam a identificar a alteração típica da doença, que seria o baixo nível de testosterona. É importante destacar que essa condição ela pode ser descoberta em qualquer fase da vida, depende dos sinais clínicos mesmo. Agora falar um pouco sobre o tratamento. Não há um tratamento específico para a síndrome de Klinefelter, porém, existem terapias de reposição hormonal que podem ajudar com o desenvolvimento corporal e comportamental. Atualmente, a preservação da fertilidade tem sido uma parte importante no cuidado prestado aos adolescentes com a síndrome de Klinefelter. Cirurgia para remoção de mama ou lipoaspiração também podem ser empregadas. Alguns dos afetados podem vir a ter filhos por meio de procedimentos como fertilização in vitro e recuperação dos espermatozoides, visto que muitas vezes os espermatozoides não chegam ao sêmen. Além disso, as terapias para problemas socioadaptivos também são recomendadas. Olá, meu nome é Jennifer e nós falaremos agora sobre a relação com a odontologia. Nesse slide eu falarei até de forma bem breve, mas no próximo, que será sobre o artigo, eu consigo estar detalhando para melhor entendimento de vocês. Então, os pacientes portadores, eles vão possuir o palato ogival, a má oclusão e um atraso na erupção dentária. Também a gente vê um índice mais alto de cárie e de doença periodontal. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção da síndrome de Klinefelter. Como se trata de uma alteração genética, você já nasce com aquilo, não tem como prevenir de uma maneira tradicional. No caso, a gente consegue ajudar melhorando a qualidade de vida da pessoa que já nasce com a síndrome. Então, o diagnóstico precoce ele é essencial para melhorar o tratamento, a qualidade de vida e ter o acompanhamento necessário. O acompanhamento, então, dessa síndrome deve ser feito com vários profissionais, como psicólogos, terapeutas, endocrinologistas, fonoaudiólogos e entre outros. Então, as ações educativas, de um modo geral, ajudam a passar o conhecimento necessário para a população dessa síndrome. Um aspecto interessante e também preocupante é que muitos homens com essa síndrome não são diagnosticados durante a vida. Isso acontece porque os sintomas podem ser sutis ou podem ser confundidos com outras questões de saúde, especialmente quando não há sinais físicos marcantes. Por outro lado, quando há acompanhamento adequado, principalmente durante a infância e a adolescência, muitos pacientes demonstram habilidade cognitiva avançada, principalmente na parte linguística e artística. E com o apoio educacional certo, esses talentos podem ser desenvolvidos de forma muito positiva. Muitas vezes o diagnóstico só ocorre na vida adulta, quando o adulto tenta ter filhos e não consegue, pois uma característica comum dessa síndrome é a infertilidade. Isso reforça a importância do diagnóstico precoce para oferecer o suporte necessário desde cedo. O cariótipo mais comum é 47XXY, mas também pode haver outras variantes, como por exemplo 48XXXY ou 49XXXXY. Pode ocorrer até o mosaicismo, onde umas células têm um cariótipo e outras têm outro. Eu sou a Ana Júlia e eu vou falar sobre o relato de caso que a gente encontrou para o nosso trabalho.
Um homem de 33 anos, em Belo Horizonte, foi encaminhado para uma avaliação após um aumento nas mamas, que começou pela direita e depois apareceu na esquerda, causando dor local. Ele também tinha testículos pequenos e firmeza alterada, além de mudanças no humor. Os exames apresentaram níveis baixos de testosterona e níveis elevados do hormônio FSH e LH, que geralmente, quando aumentam, eles mostram que os testículos não estão funcionando muito bem. O exame de sêmen também não encontrou espermatozoides, indicando infertilidade. Essa ausência foi explicada depois pela biópsia dos testículos, onde as células responsáveis pela produção de espermatozoides também estavam danificadas. O diagnóstico foi síndrome de Klinefelter, onde o paciente possui um cromossomo X extra, tendo o cariótipo 47XXY, ao invés do padrão masculino, que é 46XY. Essa alteração pode causar problemas no desenvolvimento sexual, baixos níveis de hormônios masculinos, aumento nas mamas, também conhecido como ginecomastia, testículos pequenos e dificuldade para ter filhos. O tratamento inclui reposição de testosterona através de injeções e cirurgia para corrigir o aumento nas mamas. Após 6 anos do tratamento, o paciente apresentou melhora na aparência, nos níveis hormonais, na disposição física, no desejo sexual e no equilíbrio emocional, melhorando assim a qualidade de vida dele. Em relação ao artigo, foi-nos apresentado uma criança do sexo masculino, com 2 anos de idade, que chegou a uma clínica odontológica universitária para o tratamento. Essa criança, ela possuía todas as características que eu citei no slide anterior. O palato era ogival, no caso, o céu da boca alto e estreito, é o que vai dificultar muito na fala e na respiração dela. Ele possuía má oclusão também. No caso dele, era classe 2, com a mordida cruzada e mordida anterior aberta. Imagina aí uma criança que fez uso de chupeta, mas no caso dele é algo ósseo, da própria síndrome. Também ele teve atrasos na erupção, então o dente de leite, o dente descido, demorou para cair, demorou para vir o permanente. O que teve que ser submetido mais para frente, provavelmente, ao uso de aparelho, a um tratamento ortodôntico, e também chegou já com muitas cáries ativas e com a doença periodontal instalada. Então, no caso, muito biofilme, placa dentária, gengivite, lesões cariosas. E isso porque ele tinha dificuldade para fazer essa higienização e por conta da dieta. Bom, concluindo então e já se direcionando para o final, foi realizado todo o tratamento e acompanhamento, tanto na clínica com aplicação de flúor, limpeza e restaurações, quanto em casa pelos pais, o que trouxe uma melhora muito significativa no controle disso tudo. Lembrando então que um portador da síndrome de Klinefelter, ele tem alterações ósseas, alterações anatômicas, que vão dificultar e impactar na saúde desse paciente. Sendo assim, precisando de um acompanhamento interdisciplinar, um acompanhamento preventivo e educativo. A síndrome de Klinefelter é a doença relacionada a cromossomo sexual mais frequente e ocorre em aproximadamente 1 em cada 500 nascidos vivos do sexo masculino. A maioria dos meninos herda o cromossomo X extra da mãe. A maioria dos meninos com síndrome de Klinefelter tem inteligência normal ou levemente reduzida. Muitos podem ter deficiências da fala e dificuldades para ler e fazer planejamentos. A maior parte tem problemas com as habilidades linguísticas. Falta de percepção, julgamento ruim e prejuízo da capacidade de aprender com erros anteriores com frequência fazem essas crianças terem problemas. Ainda que suas características físicas possam variar consideravelmente, a maioria tem proporção em comum do corpo como a altura, braços e pernas compridos e tronco curto. Eles podem também ter quadris mais largos, os testículos permanecem pequenos e a ginecomastia, que é o desenvolvimento anormal de mamas em homens. Ainda pode-se encontrar baixo tônus muscular, diminuição da densidade óssea e problemas de coordenação que podem atrasar o desenvolvimento de habilidades motoras, como sentar, ficar em pé e andar. O perfil musculoesquelético de meninos com essa condição apresentam várias anormalidades leves a complexas, incluindo torcicolo posicional, escoliose, cifose, pés planos, frouxidão ligamentar, anomalias do quinto dedo, clinodactilia do quinto dedo, pectus excavatum ou pectus carinatum. Além disso, são comuns distúrbios de aprendizado, doenças psiquiátricas, doença venosa periférica, obesidade abdominal, osteoporose, diabetes mellitus, doença pulmonar crônica e complicações na hora de produzir determinados hormônios e câncer de mama mais frequentemente que outros homens. Pessoas com essa síndrome são, quando ficam adultos, frequentemente são inférteis, mas pode ter situações em que os testículos se desenvolvem o suficiente para produzir espermatozoides. Alguns meninos afetados têm 3, 4 ou até mesmo 5 cromossomos X junto com o Y. À medida que o número de cromossomos X aumenta, a gravidade da deficiência intelectual e das anomalias físicas também aumenta.